Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning, Fundamental Concepts and Algorithms. Neste vídeo vamos continuar a falar sobre dados em grafo e sobre 3 medidas de avaliação desses grafos e de seus vértices, o que também tem sido largamente utilizado na indústria de recuperação de informação da web, como nós vamos perceber. O conceito fundamental que estamos a falar aqui é o de prestígio. Como é essa definição de prestígio? Seja P de U um número positivo real, que é chamado do score de prestígio de um dado vértice U. Intuitivamente, para um dado nó, ele vai ser mais prestigioso quanto mais prestigiosos forem os links, ou seja, as origens que apontam para ele. E como que isso é equacionado? Então nós temos aqui que P de V ele é o somatório para todos os vértices da linha da matriz de adjacência apontando para para o P de U daqueles vértices, ou seja, ele é uma soma ponderada da matriz de adjacência pelo prestígio dos vértices que estão conectados a P de V. Uma outra forma de vermos isso é que, se trabalharmos com a matriz transposta, então consideramos as arestas de V para U e não apenas de U para V. Nesse caso, estamos considerando um grafo não direcionado, onde a matriz de adjacência ela é simétrica. Considerando todos os nós, nós temos então que o P', que é o vetor de prestígios dos vértices, ele vai ser igual à multiplicação da matriz de adjacência transposta pelo vetor de prestígios, de scores de prestígios atuais. Recursivamente podemos expandir isso e nós veremos que após k iterações, o vetor de prestígio ele é a matriz transposta multiplicado por ela mesma k vezes multiplicado pelo vetor de prestígio inicial. É conhecido que quando nós utilizamos essa iteração aqui, chamada iteração de potência da matriz de adjacência, ela converge para o autovetor dominante de A de T, onde nós temos então o nome dessa medida de centralidade, que é a centralidade de autovetor. Como então é feita essa computação do autovetor dominante? Então, nós temos aqui os algoritmos chamados Power Iteration, ou seja, iteração de força. E a ideia desses algoritmos é que nós realizamos essa iteração de multiplicação da matriz de adjacência transposta pela versão corrente do vetor de prestígio, até que a diferença entre os vetores seja menor do que um epsilon aqui. Passo a passo, nós iniciamos com um vetor inicial, onde todos os nós têm exatamente o mesmo valor, e nós realizamos aqui, numa primeira iteração, a multiplicação da matriz AT pelo valor de P de K-1, que nessa primeira iteração é P0. Nós determinamos qual é o vértice de maior prestígio e realizamos uma estimativa, né, do quanto que o alto valor já foi alcançado, tirando a razão entre os valores de PK e PK-1, e finalmente nós escalamos o vetor para que ele volte a ter valores entre 0 e 1. Nós fazemos isso até que cheguemos ao fim e finalmente nós fazemos uma normalização do autovetor aqui, retornando o vetor de prestígio e o alto valor obtido. Vamos ver um exemplo de como isso acontece com esse grafo aqui de 5 vértices, um grafo direcionado. Aqui nós temos a matriz de adjacência desse grafo, aqui nós temos a matriz de adjacência transposta. Cabe ressaltar que, embora a gente tenha mencionado que estávamos utilizando uma matriz, um grafo não direcionado, isso também funciona para o grafo direcionado, mas temos que prestar atenção exatamente qual que é a semântica da direção do grafo aqui, para que ela efetivamente reflita o que nós queremos avaliar. Então aqui nós temos o vetor P0,
e a partir do vetor P0 nós realizamos aqui a multiplicação pela matriz de adjacência, que vai nos dar, numa primeira instância, a conectividade de cada um, ou seja, o grau, né, de cada um daqueles vértices, e aqui nós temos a escala utilizando o maior valor para fazer uma normalização linear dos outros pesos aqui. O processo continua, mas notem que os valores já começam a variar, assim como a sua escala, e ele prossegue até que nós tenhamos aqui um conjunto de valores mais variados em relação ao vetor de prestígio. Aqui nós podemos ver um grafo que mostra a convergência da razão do valor, do alto valor dominante. Notamos que ele começa em 2, ele cai a 1.3, depois ele sobe um pouco a 1.5 e finalmente ele converge em 1.466. Bom, uma das questões em relação ao prestígio, né, ao score de prestígio, é que ele considera unicamente a questão da conectividade do grafo. E de uma forma muito determinista, ou seja, o comportamento que está ali representado, ele é um comportamento determinista, de forma que aqueles vértices que têm maior conectividade, eventualmente eles vão acabar tendo maior prestígio. Um outro algoritmo muito popular, e que foi inclusive uma das bases do Google para fins de máquina de busca, ele é chamado de PageRank, né? Então, o PageRank, ele utiliza o mesmo conceito de prestígio, mas ele acrescenta um salto aleatório, uma premissa de salto aleatório. Ou seja, de tempos em tempos, assume-se que, ao invés de exatamente seguir aquela lógica do prestígio e da conectividade, o caminhamento no grafo ele vai ter um salto aleatório para qualquer uma das páginas do grafo. Então, ou seja, o PageRank de um nodo V, ele recursivamente depende do PageRank de outros nodos que apontam para ele, como acontece, mas nós acrescentamos essa questão dos saltos aleatórios. Então, olhando aqui, nós temos aqui o prestígio normalizado, que ele, a partir de uma matriz de adjacência normalizada N, onde aqui OD é o grau de saída do vértice U. Notem que nós, como eu havia mencionado, se o grafo é direcionado, você tem que entender qual é a semântica que você quer colocar aqui. Aqui nós estamos trabalhando com grafos de saída. E o prestígio normalizado de cada vértice, ele é o somatório para todos os outros vértices da matriz de adjacência normalizada transposta, e o prestígio, ou seja, a forma é exatamente a mesma. A única diferença aqui é que nós já estamos trabalhando com o grau de saída normalizado e não com a matriz de adjacência original. Como funciona a questão dos saltos aleatórios? No caso de uma abordagem que se chama de caminhamento aleatório, há uma pequena probabilidade de que você vá de um nó para qualquer outro dos vértices no grafo. A matriz de adjacência normalizada para um grafo totalmente conectado, ela contém 1 em todas as suas entradas, ou seja, ele tem n vezes n-1 arestas aqui nesse caso, onde é a matriz totalmente com 1 representado aqui índice n vezes n. Nesse caso, como que nós podemos definir o vetor de PageRank aqui? Ele é a composição de duas operações. A primeira operação é que onde alfa é a probabilidade de um salto, tá? Então, ou seja, aqui nós temos exatamente alfa que multiplica a matriz normalizada de saltos e o vetor de prestígio, e em complemento nós temos 1 menos alfa, o prestígio, o score de prestígio tradicional. A essa combinação 1 menos alfa, n transposto, mais alfa, n de r transposto, nós chamamos de M maiúsculo transposto. Então nós temos essa M de T que multiplica o vetor de prestígio e que vai dar o novo vetor de prestígio. Ainda há um detalhe aqui, que alguns dos nós eles podem ser nós dreno, ou seja,
o seu grau de saída ele é 0. Então, a única coisa que é permitida a partir desses casos aqui é saltos aleatórios. Então, a matriz M modificada ela passa a ter o M de U como era esperado, e no caso de que o vértice seja um dreno, ou seja, ele não tem arestas de saída, aí vale apenas o salto aleatório. Bom, o PageRank, como eu mencionei, ele introduziu essa questão do salto aleatório e foi muito interessante porque ele quebrou um pouco o determinismo e os mínimos locais que o prestígio original, o Eigenvector Centrality, ele poderia sofrer. Esse processo ele foi ainda mais aperfeiçoado por um algoritmo que é chamado de HITS. E ele introduziu um conceito interessante que é o conceito de hubs. Então vamos ver como isso funciona. O score de autoridade, então ele passa a ter duas entidades, hubs e authorities, ou seja, entrepostos e autoridades. O score de autoridade de uma página é análogo ao do PageRank ou do prestígio e depende de quantas boas páginas apontam para ele. Até aqui, normal. O conceito de intermediário ou o conceito de vértice de passagem de uma página é baseado em quantas boas páginas ela aponta para. Então vejam que há uma dualidade aqui, eu sou uma boa página dependendo de quantas boas páginas apontam para mim, e eu sou um intermediário, um hub de passagem, dependendo de um bom hub de passagem, dependendo para quantas boas páginas em termos de conteúdo, de autoridade eu aponto. Em outras palavras, uma página com alta autoridade possui várias páginas de passagem apontando para ela, e uma página com alto grau score de intermediação aponta para várias páginas que tenham uma alta autoridade. Ou seja A de U, o score de autoridade, H de U, o score de intermediação, nós temos aqui uma dualidade expressa por essas duas expressões aqui, onde A de V ela é o somatório para todos os vértices da matriz de adjacência transposta multiplicada pelo H de U, que é o score de intermediação, e o H de V, novamente agora utilizando a matriz de adjacência e não a transposta, pelo A de U, que deve levar em consideração a direção onde essas arestas acontecem. Em termos de notação de matriz, nós podemos ver a visão simplificada disso, e recursivamente nós temos aqui, de forma análoga, a definição do AK e do H de K, onde, ao fim, nós temos exatamente a matriz, a multiplicação da matriz de adjacência transposta pela matriz e a multiplicação da matriz de adjacência pela matriz de adjacência transposta, muito por conta desse processo aqui. Ou seja, o score de autoridade ele converge para o autovetor dominante desse produto de matrizes, enquanto o score de hub converge para o autovetor dominante da matriz de adjacência multiplicado pela sua transposta. Com isso, nós terminamos uma visão rápida dessas três medidas que são fundamentais, principalmente no mundo web. O HITS ele é a base de vários dos princípios utilizados em máquinas de busca, organizando o conteúdo da web e priorizando aqueles conteúdos que sejam mais relevantes e mais reconhecidos pela comunidade. Com isso, nós encerramos esse vídeo sobre essas medidas de avaliação.